Olá meninas, é o seguinte, eu tô fazendo esse test drive aqui, eu vou jogar no YouTube, né? Terminando aqui de gravar, eu vou jogar no YouTube pra ver se eu mando pra vocês aí, tá? É o seguinte, por que eu tô fazendo isso? Pra gente não perder tempo, né? Porque é muito assunto, cara. E assim, como não deu pra gente hoje, então eu vou tentar resumir só que eu fiz hoje, dei uma estudadinha, uma lida, não foi nem uma estudada, tá bom? Então bora lá. Hoje é direito administrativo. Eu tinha combinado ontem com a CEO sobre isso. Então vamos lá. Olha só. O direito administrativo se refere à administração pública, a forma como a administração pública deve atuar, né? E a gente lembra que a administração pública ela tem direta e indireta, né? Bom, depois a gente entra nesses detalhes. Vamos se atentar aqui ao que diz o artigo 37 da Constituição Federal. Ela diz que a administração pública direta e indireta, de qualquer que seja dos poderes, é, judiciário, executivo, legislativo, ela, pronto, melhor assim, qualquer dos poderes, executivo, judiciário, legislativo, e de qualquer entidade federativa, Estado, União, município e Distrito Federal, certo? Ele tem que obedecer aos princípios que o regem, tá bom? Os princípios que estão marcados lá na Constituição, que são os mais, digamos assim, mais não mais importantes, porque não existe hierarquia, mas os princípios que são mais evidentes são da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. E aí se resume na palavra limpe, né? O L de legalidade, o I de impessoalidade, o M de moralidade, o P de publicidade e o E de eficiência, certo? Então, quando se fala que são princípios que regem a administração pública, eles são obrigatórios. E por eles ser obrigatórios, não dá por agente público, quem quer que seja ele, não dá para ele não deixar de obedecer estes princípios. O que é muito importante da gente ter como é que é o nome? A gente tem em mente isso, certo? Beleza. Então, olha só. Outros princípios também são extraídos de outros artigos, certo? Tipo, o princípio da motivação, da razoabilidade, da proporcionalidade, da segurança jurídica, da supremacia do interesse público, da continuidade de serviços públicos, entre outros, certo? Então, olha só, o que acontece? A gente tem um monte de princípios que regem a administração pública. Quando o agente público, quer que seja, viola estes princípios, aquilo que ele fez, aquele ato que ele fez, é passível de nulidade, certo? Por exemplo, o cara multou de uma forma indevida, é passível de nulidade, ok? O juiz, eu vi até agora um caso no Instagram, se não me engano, o juiz proferiu uns xingamentos lá contra o réu, uma coisa assim. Então ele parecia estar envolvido naquele litígio, e a gente sabe que o juiz tem que ser imparcial, né? Então estava se considerando a possibilidade de anular aquele ato do juiz. Então, por que anular esse ato do juiz? Porque pelo princípio da imparcialidade, que é um dos princípios que regem lá a administração pública e também o judiciário, o juiz não pareceu ser muito imparcial nessa questão. Então pode ser sim anulado esse ato dele, ok? Beleza. Inclusive, eu não lembro bem, depois eu vou lembrar. E como estou um pouco apressado aqui, que eu vou já ter que sair, não vou arredondar muito não. Então olha só, é importante saber que os princípios têm aplicação imediata, sem precisar de lei formal para sua efetivação, certo? Que lei formal? Uma lei feita pelo Poder Legislativo. E por quê? Porque eles já estão em lei, certo? Seja na Constituição, seja em outra lei, seja em outros artigos da Constituição. Então, ali, ele já está dizendo, ó, este é o princípio tal. Ótimo, se é um princípio, a gente sabe que os princípios, eles regem o direito, né? Eles dão o norte para o direito, eles norteiam, eles dão a luz para o direito. Então, olha só, como eles dão essa luz, esse norte para o direito, então nada mais justo que
eles sejam aplicados de forma imediata. Não precisa de lei para isso, tá bom? Outra coisa interessante, não existe hierarquia entre os princípios, sejam eles expressos ou implícitos, certo? Sejam eles na Constituição, em uma lei fora da Constituição, não importa. Todos eles têm a mesma hierarquia, tá? Tem o mesmo valor, tá? Aí o cara lá do PDF colocou uma coisa interessante. Para Celso de Mello, existe entendimento de que os princípios da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público constituem a base do regime jurídico administrativo. Quando ele fala isso, não quer dizer que são os mais importantes, mas são os que regem, né? É naquele caso que o cara tem uma casa e a prefeitura quer fazer uma rua para poder desafogar o trânsito por ali e só tem a casa do cara lá atrapalhando. Aí a prefeitura vai lá e vai mandar derrubar a casa do cara, é claro, indenizando o cara corretamente e tal, mas vai ter que derrubar a casa do cara. Por quê? Porque pelo interesse da coletividade, da maioria, da população, do povo, é preciso que se abra aquela rua, se faça aquela rua para desafogar o trânsito. Senão o povo fica muito prejudicado. Então esse é o interesse, esse é o princípio da supremacia do interesse público, tá? E é um princípio indisponível, não dá para discutir com ele, né? Então esses são da disponibilidade do interesse público. Ok, continuando aqui. Olha só, são princípios que regem não só a administração pública, mas também eles estão presentes em outras áreas do direito. E na verdade a gente sabe, vós, como estudaste direito comigo, né? Nas nossas aulas de penal, de tributário, de constitucional, etc e tal, nós vimos que os princípios dos direitos eles são muito comuns em vários ramos, né? O princípio da legalidade, por exemplo. O princípio da legalidade está aqui, como eu falei, né, no LIMP, mas também está lá no tributário, não é? Tu não pode cobrar um imposto que não esteja previsto em lei, assim como está no penal. Sem lei, sem crime que seja previsto em uma lei anterior, não dá para haver crime, né? Então, isso aí é muito importante. Não são princípios monovalentes. Se a gente olhar isso na prova, o que é monovalente? É que só cabe no direito administrativo, só cabe naquele ramo do direito. Não. Ele cabe em outros ramos do direito, ok? Também, não são absolutos, eles podem ser relativizados em certas hipóteses. É aquela questão de proporcionalidade, razoabilidade, né? Não dá para ser taxativo em tudo, né? Por exemplo, a Constituição Federal, ela diz que o princípio da publicidade, ele tem que ter em todos os atos da administração pública. Mas, claro, existem situações em que não dá para ser público. Por exemplo, você está lá no judiciário, e lá no judiciário tem uns cabra-mal lá, umas almas cebosas, que são de uma organização criminosa, uma facção, e a pessoa vai testemunhar contra eles, cara, não dá para ser uma coisa pública, né? Não dá para botar lá no diário oficial da União, da Justiça, que o cara vai, fulano de tal, que mora na rua tal, filho de tal, pai de tal, ele vai a organização criminosa X, não dá. Aí tem que ter um bom senso, né? Na verdade, quando eu entendi assim, estou entendendo isso assim, quando não é absoluta, porque você tem que usar o seu bom senso para melhor atuar naquele caso em concreto, aquele caso concreto, não é? Em concreto não tem cimento no caso, mas naquele caso concreto, entendeu? É o melhor que dá para atuar. Então eu tenho que fazer sigilo aqui para poder ter a testemunha, ter segurança, ótimo. Então, e como vocês sabem, o judiciário ele é público, né? Aquelas os processos são públicos, tanto é que se a gente souber o número de processo, a gente entra lá no PJE e joga lá, procura o processo e a gente tem acesso, né? A questão é que nem todo processo dá para ter acesso, justamente por isso.
por causa dessas exceções, né, ao princípio da publicidade, por exemplo. Então, o que é importante lembrar é que os princípios são absolutos? Não, não são. Nem os direitos fundamentais e garantias fundamentais são absolutos, quanto mais os princípios. Ok. Outro exemplo de princípio de exceção que ocorre nos princípios é que para haver ingresso no serviço público existe a necessidade de ocorrer por meio de um concurso, aquele que a gente fez domingo agora, né? Pois é, cara, mas no caso, existe uma coisa chamada nomeação, né? A nomeação para cargos em comissão, né? Então, olha só, por que existe o concurso? Porque você não pode, por exemplo, eu sou juiz, vou escolher aquele outro para ser o analista judiciário aqui do TRT. Não, não dá, né? Aí você vai ser muito pessoal, você vai botar sua galera, não dá. Então, o que que ocorre? Respeitando o princípio da impessoalidade, tem que ter o concurso público, né? Aí, através do concurso público, não está se favorecendo ninguém, está sendo totalmente imparcial, está sendo impessoal. Mas, claro, existem uns cargos de confiança, e cargo de confiança é como o nome diz, confiança. Quem tem que ter confiança no cara, no agente público, é o próprio gestor, é o próprio agente lá. Por isso que o governador, o prefeito, o presidente, ele pode nomear algumas pessoas para cargos de confiança. Porque ele precisa de alguém da confiança dele para para que essa pessoa venha trabalhar junto com ele. Então ele indica essa pessoa. Mas isso aí já não existe a impessoalidade. Por quê? Porque o próprio agente público está escolhendo alguém para trabalhar com ele. Então aí não se tem pessoalidade, mas totalmente uma pessoalidade, né? Outro exemplo, essa questão de pessoalidade é a licitação, né? Licitação, se faz aquela licitação pública para fazer o serviço, uma obra, por aí vai. Mas tem casos que não dá para fazer isso. Por exemplo, a galera gosta muito de um cantor aí e tal. Vai fazer licitação, porque todo mundo só quer aquele cantor. Aí, pessoal. Ah, vamos contratar a Ana Célia para dar uma palestra aqui pra gente de alimentos, etc e tal. Então, aí se torna pessoal. Isso é uma exceção, o princípio da impessoalidade também. Certo? Bom, então acho que ficou bem compreensível isso. Então vamos para princípios fora da Constituição Federal. A gente encontra lá na Lei 9.784 de 1999, que é a Lei do Processo Administrativo Federal, que expressa os seguintes princípios: da legalidade, que a gente já sabe, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Para vocês verem que nem todos os princípios estão na Constituição, ok? Bom, gente, eu vou parar bem aqui, porque daí em diante é para falar sobre os princípios, né? E como o meu tempo já está estourado, e isso aqui é mais um test drive, então eu vou parar aqui, tá ok? Aí eu vou ver esse jogo agora no YouTube, e aí vocês me dizem o que vocês acharam. Um abraço, valeu!